Glória a Deus. Eu saúde da paz do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deus, aleluia. Você pega essa Bíblia rapidamente. Abra comigo no livro de Atos, Apóstolos, capítulo número 10. Porque você não vai se esquecer do que Deus é para você. Aleluia, Jesus. Já sinto a mão de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Hoje eu pedi pra me gravar, mas tô gravando mais o pé de copa aqui. Mas, lá no shopping de Apé, glória a Deus, o Senhor me conduzia, falava também assim, você vai lá hoje, vai levar uma palavra de consolo para o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Foque bastante a sua atenção para isso. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Reconheceu que era aquele mesmo homem que estivera postado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe aconteceu. Aleluia, Jesus. Inclina a sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus amado, eterno Pai, eu não tenho nada, Senhor meu Deus, para dar para este povo, mas o Senhor tem, ó Pai. Senhor, venha falar, meu Pai, mediante a Tua palavra, não aquilo, meu Pai, que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer, ó Pai, sobre nossas vidas. E todo espírito imundo, todo que se me disse, potestade maligna que tira a atenção dos irmãos, que venham cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai amado, meu Deus, o Senhor não quer quantidade, mas o Senhor quer qualidade. Glória a Deus. Venha falar, meu Pai, mediante ao povo que está aqui. E dá esse avivamento sobre esta igreja. Em nome Aleluia, de Jesus. Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Meus queridos santos de Deus, eu estava em casa meditando nesta passagem bíblica, a qual nós acabamos de ler, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o Espírito Santo me disse, quando eu estava em casa, sobre coxo. Se você entender na Bíblia, há vários homens de Deus, há várias mulheres de Deus, que ajudaram e focaram o seu ministério. Se você entender a fatos na Bíblia que mulheres deram filhos na idade avançada. Vou citar uma para você, Ana. Ana, com 80 anos, deu Samuel. Ana clamou 30 anos para conseguir um filho. Se você entender, a mãe de Sansão deu Sansão com 70 anos. Sara deu Jacó, Isaac, não sei, com 90 anos. Mas o interessante é uma passagem que eu venho te dizer. Tirando o foco das mulheres, vou passar para o foco do coxo. Pedro e João, eles andavam juntos. Pedro morreu com 61 anos. João, ele viveu até na revelação do Apocalipse. Mas o interessante é, que eu quero focalizar, é que João e Pedro, ou Pedro e João, eram líderes dos discípulos. Há 12 discípulos da Bíblia. E Pedro e João ajudavam. Pedro e João ordenavam. Pedro e João eram mestres naquela época. Por quê? Porque Pedro e João, eles inicializaram, focaram, mandavam,
Não no sentido mandar, de falar, você vai fazer isso aqui, não. Pedro tinha um discernimento espiritual. Mas o interessante que eu quero entrar aqui nessa noite é sobre o coxo. Você pensou o que eu vou falar? Você pensou na sua vida, o que eu vou vir fazer na igreja? O coxo estava onde? Na porta. Olhe bem para cá, por gentileza. Olhe bem para cá. Não desvie a sua atenção. Porque eu não vou repetir. O interessante é que a Bíblia nos diz falando que Pedro e João estavam passando num monte, num vale. E a Bíblia nos diz falando que quando Pedro estava passando, Pedro ele começa a pregar o Evangelho. Pedro ele divulgava, Pedro ele compartilhava. E o interessante é que a pregação de Pedro é muito severa. Os primeiros cristãos, ou os primeiros cristãos que davam naquela época, Pedro foi um homem que tinha um entendimento espiritual para discernir as coisas entre o bem e o mal. O interessante é que a Bíblia nos diz falando que Pedro e João estavam passando no templo. Há 3 tipos de horário judaico na vida sagrada. O primeiro horário é no terceiro horário, ou às 15 horas, que é à tarde. O segundo horário é a hora que se oferecia o sacrifício vespertino, o sacrifício que eles ofereciam a Deus. E o terceiro horário é o pôr do sol. Mas o interessante é que Pedro e João estavam passando no templo. Este templo, ele só andava mais mulheres. Este templo andava mais homens. Mas eu quero verbalizar nesta noite para você que a Bíblia nos diz falando que quando Pedro entra, ele vê um coxo na porta. Um tema que eu quero colocar aqui nessa noite é: passe pela porta. Eu estava em casa e eu meditei nessa mensagem mais de 25 vezes. Preste bem atenção, que eu tenho uma base que eu estou pegando aqui. Não estou falando qualquer bobinha para vocês não, uma base. E a Bíblia diz falando que Pedro estava passando e encontra um coxo. Segundo a teologia, o coxo ele era coxo desde o nascimento. O coxo ele não podia andar, ele pedia esmola, ele pedia tudo. O coxo ele pedia qualquer tipo de coisa. Mas o interessante é que o coxo, ele olha para quem? Para Pedro. O coxo, ele olha para quem? Para João. O coxo, ele vê e verbaliza, eu imagino bem, o coxo pensando: meu Deus, agora eu vou pedir esmola para esses 2 homens de Deus que estão aí. Eu vou pedir esmola, eu vou pedir alguma coisa para esses 2 homens que estão passando aí. Porque eles vão me ajudar, mas o coxo não sabia que Deus tinha algo na vida dele. Eu tenho que dizer uma coisa, uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Eu não vim lá do shopping de Apé não, meu irmão, para falar do ouvido para você. Eu vim te dizer uma palavra profética para você, que você está na porta, mas eu profetizo para a tua vida nesta noite que você vai passar pela porta. Aleluia! Você vai passar e vai